Eu lembro recentemente o Ayrton fez uma live e essa live era à noite. E era um assunto importante, tinha bastante gente assistindo, de repente caiu a luz. A energia, acabou a energia. Olá, tudo bem? Sou Nilce Gouveia do programa Você Quer Saber e mais uma vez trago para você aqui entretenimento, entrevistas. Ficou curioso, né? Então fique aí porque você vai conhecer junto comigo uma pessoa muito especial. Há algum tempo eu fiz entrevista a um mestre em teologia, é presidente da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, SEBI, é o pastor Ayrton Williams. Se você quiser descobrir e conhecer mais o trabalho da SEBI, eu vou deixar aqui para você, tá bom? O link, o site para você conferir esse trabalho de suma importância para você que quer se profissionalizar e ter conhecimentos bíblicos. Mas enfim, quem é essa pessoa tão especial? Hoje nós vamos conhecer a esposa Josi Vasconcelos. Então vem comigo que nós já vamos começar esse bate-papo muito especial. Tudo bom, Josi? Tudo bem, Nilce. É um prazer estar no seu programa, ser uma das entrevistadas. Estou me sentindo importante mesmo, hein? Mas que legal, gente. Olha, ela parece séria. Mas, gente, no decorrer da conversa você vai entender um pouco de um trabalho excepcional. Eu estou falando tudo isso, gente, porque eu estou experimentando essa honra de estar aqui em Taguatinga, em Brasília, e na casa deles. Né, Josi? Sim, vocês estão hospedada na minha casa. Inclusive, quando é que vocês vão embora? Brincadeira. É muita diversão também. Ah, tá, eu tenho que ficar séria, né, gente? Olha só, gente, vamos começar do início. Josi, você é daqui de Brasília? Não, eu sou pernambucana, eu morava muito longe, lá no sertão de Pernambuco, em Itabira. E foi lá onde o Ayrton Williams foi me buscar, bem longe. Ele foi guerreiro para conseguir me conhecer. Nós já vamos conhecer essa história fantástica. Josi, você tinha o sonho de se tornar esposa de pastor? Nunca, jamais nessa vida. Nunca. Quando eu conheci alguém que ele estava fazendo seminário, pensando em ser pastor, eu já desistia. Nunca foi meu sonho de infância. Olha só. Então, porque na minha infância, eu gostava muito de brincar de boneca. Todas as minhas amigas, elas queriam ser alguma coisa, né? Alguma coisa na vida. E eu queria ser mãe e dona de casa. Eu era a esquisita da turma, né? Nós conhecemos inúmeras profissões, mas tem uma que não é mostrado muito, mas é assim, ó, de uma dignidade. E para o pastor Ayrton estar onde ele está hoje, né? Tem alguma coisa aí por trás. Mas antes de mais nada, vamos descobrir como que a Josi conheceu o pastor Ayrton. Se ele já era pastor. Então, ele me enganou, né, na verdade. Olha aí, pastor Ayrton. Eu falei pra ele que eu ia denunciar ele no Procon por propaganda enganosa. Primeiro que ele era bem mais magro, né? Quando eu conheci ele era bem mais magro e ele não estava pastoreando. Então, eu conheci o Ayrton num contexto de 2007, ele sempre conta o deserto dele de 2007. E eu também tinha o meu deserto de 2007 lá no sertão de Pernambuco e ele lá em algum lugar no país. E aí, o Ayrton, uma bela noite desse 2007, 27 de dezembro de 2007, eu liguei para várias pessoas que eu queria bater um papo, eu estava doente, já fazia vários meses que eu não saía de casa, eu achava que eu ia morrer, e não ia ter filho, não ia concluir aquele sonho de infância, de querer ser mãe, de querer ser esposa. Então, aí eu fiquei pensando assim, vou ligar para alguém para vir bater papo comigo. E aí ninguém me atendeu. E do outro lado, o Ayrton estava em Fortaleza, estava o Ayrton também sem nada para fazer, falou, e agora? Vou fazer o quê? Passou um monte de canal, não tinha nada para ir lá assistir. Então nós dois, nesse bate-horário,
sem saber, e assim, antes a gente já vinha em oração, eu orava pedindo a Deus que mandasse alguém que quisesse, que me aceitasse do jeito que eu era, que quisesse... Que ouvisse você, né, em primeiro lugar. Então, assim, que quisesse alguém que não trabalhasse fora, o que é estranho. Eu não queria trabalhar fora, eu queria cuidar da casa e dos meus filhos, e eu queria encontrar alguém que pensasse dessa forma, que quisesse isso. Então, e o Ayrton lá do outro lado orando, eu queria uma mulher que não quisesse trabalhar fora, que quisesse só ser mãe e dona de casa. Então eu estava orando num lugar e ele orando em outro, e nenhum dos dois se sabia disso. Sem saber. Sem saber. Aí Deus ouviu lá e disse assim, vou pegar você e vou juntar os dois. Gente, mas que história fantástica. Ouçam aí, meninas. Então, aí nesse dia eu entrei numa sala de bate-papo, que tem 14 anos. Era a época ainda do bate-papo da UOL, e tinha a sala de evangélica, e eu entrei, e na maioria das vezes eu entrava e não tinha ninguém interessante, aí eu entrei para bater papo, sem nenhuma intenção. E quando eu ia fechar, porque não tinha nada interessante, lá no próximo ao fechar tinha o PED, pastor presbiteriano. E aí eu falei, um pastor presbiteriano aqui, vou desabafar todos os meus problemas para ele. E aí, então, aí eu cliquei, fiquei conversando com ele sem nenhuma intenção. E depois disso, foi a primeira pessoa que eu dei meu número. E nós ficamos conversando por telefone. E no dia 13 de janeiro, poucos dias depois, ele foi lá no sertão de Pernambuco. Foi me conhecer e já me pediu em casamento. Foi assim, tudo muito rápido. Primeiro sabe? Ele é muito rápido para saber se realmente você ele era foi conhecer a Josi, e né? saiu, né, foi na minha igreja. Isso é muito importante, né, Isso, Josi? sim, ele foi na minha igreja. Eu paguei algumas pessoas para falar bem de mim. Eu paguei o presbítero, que essa me é boa, custou muito gente. caro. O presbítero foi o mais caro. Por quê? Pagou mais caro pro presbítero. Porque assim, o presbítero é uma coisa mais assim, então a palavra do presbítero ia fazer com que ele E, acreditasse. gente, olha, eu acho massa, assim, tá conversando com ela. Essa casa, essa família é cheia do humor. Então a Josi é isso Uma mesmo pessoa super que séria. você tá conhecendo. Isso, muito Pode sério. continuar, Josi. Então, aí depois que eu paguei o pessoal, eles falaram bem de mim, aí ele já falou, essa, eu quero. Aí eu vim conhecer em Brasília, né, quem era Ayrton Williams, porque falaram pra mim, vai que é um traficante do Rio de Janeiro, uma coisa assim. Aí eu disse, não, deixa eu ir conhecer o território dele. Eu acho que ele pagou mais caro, viu? Ele pagou mais caro. E falaram bem dele, eu acreditei e me casei. Tá até hoje, E né? são 14 anos, né, desde que nos conhecemos, porque foi tudo muito rápido. Então, aí eu conheci, e aí nós nos casamos, em pouco tempo tivemos filhos, porque era o nosso sonho, era o sonho dele e o sonho meu. Ele não Casaram tinha aqui em filho. Brasília. Casamos lá em Tabira. Tabira é aqui Lá também. no sertão. Ah, no sertão de Pernambuco. Tabira é sertão de Pernambuco. Que Eu casei lá, ele maravilha. foi casar lá. Tem que sofrer, se me quiser. As crianças são daqui, nasceram aqui. Nasceram já. em Brasília. Que tem um que tem... Um que tem 13, que 13 acabou de completar anos. 13, né? Tinha 12 até um dia desse. Aí ficamos 13 e um de 5 anos. Que é o Arthur e o Davi. Arthur Williams, Davi Williams, da dinastia Williams, né? Que é Ayrton Williams, Davi Williams e Arthur Williams. Os Williams. Que maravilha Então. essa história fantástica, né? Muito fantástica, porque foi tudo na base assim da fé. Tirando a brincadeira, foi uma coisa muito extraordinária a nossa história, né? Que eu tô resumindo. O fato dele estar orando num propósito, procurando alguém assim, e eu também. E dá certo, porque o pessoal olha pro Ayrton e vê assim, é um mestre em teologia, ele quer alguém que esteja mais ou menos à altura dele, que fale a mesma linguagem. E é ao contrário, essas pessoas precisa assim, disso, elas querem alguém totalmente diferente. Elas querem alguém que cuide dele, que que ele chegue em casa e a sua família esteja, né, com a mãe, os filhos com a mãe, chegar em casa e ter a sua família. Então era isso que ele queria e era isso que eu queria ser. Então deu certo. E hoje, Josi, como é para você encarar essa realidade, né? Pastor Ayrton, para quem conhece, ou você que está acompanhando agora, que já vai conhecê-lo aí pelos vídeos, né? Ou convidar para fazer uma palestra aí na sua igreja, em algum congresso. Ele viaja muito, né? Como é que é encarar essa realidade, né? Arrumar mala e chega e tem que ir para outro lugar. Então, eu falo que eu casei com um caixeiro viajante, porque ele viaja muito. Agora ele está diminuindo mais, né? Depois da pandemia deu uma diminuída.
Mas ele viajava muito, eu acompanhei, quando eu tinha só o Arthur, eu acompanhava praticamente todas as viagens, então tinha essa vida bem, tanto é que o Arthur, ele se adapta em todo lugar, ele dorme em qualquer lugar, porque teve essa vida bem agitada de muitas viagens, a gente viajava muito, e eu acompanhava. Hoje já não, por causa da escola dos meninos, então já não posso acompanhar tanto, mas acompanho algumas. E na maioria dos lugares onde eu vou, as pessoas me veem lá quietinha e acham que eu sou séria. E eu sou muito séria. É muito sério, né, Geise? É fantástico. Mas é um ministério principal, né, para erguer, às vezes até para reerguer o ministério do esposo nessa missão. Então, o Ayrton tem uma missão, um trabalho que faz uma diferença muito grande no meio teológico, no meio cristão, principalmente o foco em aconselhamento bíblico, e a agenda dele de aconselhamento é muito grande. E é como eu falei, né? Essas pessoas, elas vêm com a carga muito grande, você passa um dia ouvindo muito problema, então quando ela chega em casa, ela quer ter a paz que ela procura no seu lar, ele quer ser sua esposa, ele quer seus filhos, ele quer sair um pouco de tudo isso, né? Não chegar em casa e continuar na mesma coisa. Então, como eu estava falando, me esqueci. Pode esquecer, né, na entrevista? Pode, que bom. Então, você estava falando das viagens, né? Então, das viagens, e aí entrar no ministério dele. Aí, o que as pessoas não sabem o que está por trás, né? Isso. O que a esposa tem um papel que ela por faz, trás, né? Por trás. Eu lembro recentemente o Ayrton fez uma live e essa live era à noite. E era um assunto importante, tinha bastante gente assistindo, de repente caiu a luz. A energia, acabou a energia. E aí eu peguei e coloquei o celular na bateria do computador, 2 velas, a lanterna do celular para iluminar ele, para a live não cair. Isso tudo fazendo por trás sem ninguém saber. Olha só. E segurando uma vela assim próximo do rosto dele. E eu sei que conseguimos segurar a live por 1 hora, sem energia, só pegando bateria de computador e vela. E eu que estava fazendo tudo aquilo ali sozinha. Foi muito interessante, mas conseguimos. Faz parte do ministério de uma esposa do pastor. Né? Esses dias eu estou até aqui e assim eu vejo a união, e não é porque ele trabalha mais fora, né, nesse ministério grandioso, eu vejo que ele te acompanha muito nos afazeres domésticos e em ajudar, né, a cuidar também dos filhos. Isso é muito importante. Ele né? é participativo. A gente é muito unido, né? A gente não consegue viajar sem levar os nossos filhos. Aonde vai um, vai tudinho. Então, a gente tem um relacionamento muito bom, muito ligado com os filhos. E mais do que isso, você recebe também pessoas aqui na sua casa. Isso. Né? O nosso ministério, aí eu falo nosso, porque assim, a nossa casa, ela sempre, desde quando eu casei, né, são quase 14 anos, que nós recebemos pessoas a vida inteira. Então, eu tenho pessoas que moraram 4 anos e meio, né, que foi o pastor Pedro. Ele veio porque não tinha oportunidade lá, fez faculdade, se tornou um baita pastor e um conselheiro muito bom, o Pedro, pastor Pedro. E ele morou 4 anos e meio, eu entreguei casado. Só quando casou, eu devolvi casado. E muitos casais com problema moraram 8 meses, 1 ano. Morou muita gente na nossa casa. Então tem esse trabalho por trás, que eu falo que é um ministério invisível, que ninguém está vendo. Porque as pessoas na igreja, quando elas estão em destaque, né, que elas fazem parte do louvor, ou que vão dar uma palestra, ou que estão em destaque fazendo algum serviço na igreja, então elas são reconhecidas. Nossa, você está fazendo alguma coisa pelo reino. E eu considero que o meu ministério, ele é invisível, porque as pessoas não estão na minha casa, no meu dia a dia. Então, sempre que tem conferência, sempre que tem esses estudos que o Ayrton faz, que são vários dias,
sempre acaba, os palestrantes aqui em casa, eles ficam hospedados aqui, como também pessoas que vêm de fora, eles ficam todos hospedados aqui, eu faço da minha casa um hotel. Mas isso é muito importante. E aí foi a vida toda desse jeito, a gente vivendo assim com essa... de receber pessoas e cuidar de pessoas e de diferentes problemas sérios, problemas graves. E eu sempre estive acompanhando a Ayrton nos bastidores, né? E algumas pessoas diretamente, quando eu podia fazer aconselhamento informal, que eu só faço aconselhamento informal. Mas é uma trajetória muito boa, a história que nós construímos. E aí tem a igreja. E quando eu vejo o fruto de tudo isso, né, os nossos filhos, as pessoas que vieram depois, né, de tudo, desse trabalho e desses acolhimentos, que são pessoas que têm uma consideração enorme, são nossos amigos. Então é muito bom, muito bom essa união de lá de 2007, quando nós orávamos, nós não tínhamos ideia do que ia acontecer, né, de como que seria toda essa história, né, e é uma história bem interessante, que não dá para contar aqui, porque, né? A cada dia crescendo, né? E tem muitas mulheres que nos assistem agora. Eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem de fortalecimento mesmo, porque muitas estão engajadas, estão envolvidas juntas com os esposos, mas que não têm ainda, né, esse entendimento. Né, às vezes elas se sentem sufocadas, elas são muitas vezes, eu conversei com esposas de pastores, que se sentem cobradas por alguns membros de igreja, dependendo da denominação, porque precisa estar em evidência. Mas um trabalho como o seu é grandioso, é fantástico, né, para manter a ordem mesmo de um trabalho específico, né, da igreja. Exatamente, porque o que o Ayrton faz, eu não vou fazer, porque Deus chamou ele, né, para fazer o trabalho que ele faz. E Deus me chamou para ter o meu papel. Em lugar nenhum na Bíblia tem uma descrição de como tem que ser a esposa de pastor. Por isso que eu brinco assim, eu nunca quis ser esposa de pastor, porque eu sempre vi o quanto as esposas de pastor, elas são cobradas. Elas têm que ser professora de escola dominical, ou ela tem que ser a presidente de algum departamento, elas têm que ser alguma coisa. Tem que ser. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Ela tem que ser esposa, como qualquer outra esposa, e usar os dons que Deus deu para ela no reino. E cada uma se destaca da forma como Deus chamou. Esse é o meu ministério. Para que foi para que Deus me chamou. E a mensagem que eu poderia falar para essas mulheres é que não se cobre tanto, vá até a Bíblia, vá entender o que Deus quer de você e não o que as pessoas querem que você seja. Porque eu não queria, o fato de eu não querer casar com o pastor, como eu falei aqui, porque eu ia me sentir sufocada, porque as pessoas iam ficar me pressionando para ser o que elas querem. Pela ilusão, né, que ouve falar. Né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, seus filhos têm que ser o exemplo, e eu queria ser uma pessoa normal, alguém comum, que vai viver dentro da igreja como todo mundo. E eu vivo isso desde o início, quando começou a igreja. A nossa igreja, ela tem essa mentalidade, e eu sempre pude ser a Josi, sempre trabalhei dentro do que Deus me chamou, e é muito tranquilo na nossa igreja, porque a gente já vinha com esse entendimento, e o Ayrton também, ele faz um estudo com casais, onde ele mostra o papel da esposa, e isso não querendo falar que é alguém que tem uma profissão, que trabalha fora, não, cada um sabe o que quer. Eu sei que eu estou assim, tranquila e vivo muito em paz com o fato de ser, como diz o pessoal, apenas uma dona de casa. Uma das coisas muito importantes que eu quero deixar, né, para considerar aqui é que, ao casar com a Ayrton, apesar dele não estar pastoreando e depois voltar a pastorear, uma coisa que tanto eu quanto ele sempre tivemos conosco, assim, nós nunca vamos deixar que a igreja sufoque a minha vida e nem a vida dos meus filhos, simplesmente por sermos esposa, né, de pastor e filhos de pastor. Nós nunca permitimos isso e, de fato, a nossa igreja nunca nos tratou dessa forma,
né? De sufocar a nossa vida, querer impor coisas que dentro, porque foi criado, né, um estereótipo de como tem que ser a mulher de pastor. Então, nunca deixei que as pessoas fizessem isso conosco. Apesar de ter conhecido o evangelho na igreja presbiteriana, assim como a Ayrton, nós dois somos presbiterianos na nossa fé, na nossa confissão de fé. Hoje nós fazemos parte da ICCR, que é a Igreja de Confissão Reformada, que tem toda uma linha também, como a presbiteriana, de pensamento reformado, continua a mesma coisa, mudou alguns detalhes, pensamentos, mas a doutrina em si é a mesma. E é linda, gente. E esse loiro aí? Esse loiro você é natural. Você destaca com esse cabelo natural, aí. Já nasci, você assim. sempre foi loira, é? Sempre loira. Né? Essa parte aqui fui eu que desbotou, mas eu sou original. Então, eu sempre quis ser... Não, eu sempre quis ser, não, que isso não é verdade. Né? Mas nesse exato momento me deu muita vontade de tomar seu programa. Por quê? Tomar meu programa? Deixa eu ver como é esse desafio. Porque esses dias eu elogiei uma roupa dela e ela disse, é sua. Eu vou dar pra você. Eu fiquei abismada porque uma mulher dá uma roupa pra outra, né? Uma roupa que ela gosta dá pra outra, achei muito estranho. Eu falei, já que ela deu a roupa, por que não o programa? Né? Por que não o programa? Então eu resolvi inverter assim, eu vou te entrevistar. Porque o seu programa, minhas regras. Olha, tá? gente, vamos ela me inverter. pegou de surprise. Vamos inverter, porque aí as pessoas precisam... Mudou de você quer saber pra Josi quer saber. Josi quer saber. E, gente, fica aí, porque ela vai falar da história do josismo. Tá? E agora que ela vai pegar, josismo é a nova né? síndrome que todo mundo tem. Todo mundo, né? Mas, gente, uma grande satisfação entrevistá-la. E agora a gente vai mudar de função. Não vou perder essa. Fiquem aí. Eu tô um pouco preocupada. As minhas perguntas não são sérias, gente. As minhas perguntas... Agora vocês vão conhecer o outro lado da Josi. Não é a Josi mais séria, agora é a outra Josi. Que as pessoas conhecem só quando fica hospedada na minha casa. Olha. Lá fora vocês pensam que eu sou uma coisa, mas aqui dentro eu sou outra. E aí a gente muda de cadeira. A gente muda de cadeira. Galera, não sai daí. Porque agora eu vou enfrentar um grande desafio. E aqui é na lata, viu? Eu vou responder tudo que ela me perguntar. Ok? Até mais. E agora vai começar o programa Josi Quer Saber, que afinal eu roubei o programa dela também, né? Ela me deu a roupa também, por que não o programa? E agora você vai passar para o outro lado, né? Sentir o que as pessoas sentem quando sentam aí nessa cadeira e você fica olhando pra gente fazendo pergunta. Primeiro, por que você escolheu essa profissão de repórter, de jornalista, essas coisas aí, essa vida? Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu pensei porque tinha algo para acrescentar em relação à arte, ao teatro. Mas aí eu gostei muito de teorias da comunicação. Eu pensava que eu ia me tornar uma palestrante, uma professora assídua dentro da faculdade. E ainda não aconteceu. Não. Então, agora vamos para outra pergunta muito importante. Quando você está entrevistando, eu sempre tive essa curiosidade, né, das pessoas que são repórteres, são jornalistas. Você vê um cravo assim na pessoa, você esquece a pessoa e fica olhando pro cravo. Porque quando eu vejo alguém que tem um cravo, eu não olho pra ela, eu olho pro cravo. Olha pro cravo. Já aconteceu isso com você numa entrevista? Gente, eu tô me divertindo, já aconteceu sim, né? Nossa, você ficou não olhava mais pra pessoa, como esqueceu a outras pergunta e queria pegar aquele cravo e... Gente, eu fui entrevistar uma pessoa, né, em algum lugar aí do Brasil. Sim. E tinha um cravo enorme no nariz. Ai, gente. Gente, o que é aquilo? Eu fiquei Dá vontade de espremer. Não, espremer não. Ai, eu adoro. Respondi, né? Respondeu. E um feijão coentro no dente? Feijão coentro no dente, não. Não, né? Não aconteceu. Nunca aconteceu, nem no seu. No meu no seu já. eu acho que eu tô vendo. Não enquanto aqui na profissão de repórter, né, de jornalista. Mas eu e meu esposo, nós íamos sempre cantar também em alguns eventos. Ah, vocês também são cantores? Somos. Cara, nós me dá um autógrafo?
Nós fomos cantar em alguns eventos, né, no hotel e tal. Então eles ofereciam jantares e tal. Olha, e em alguns eventos a gente tinha que comer naquela hora. E a gente tinha que cantar em seguida. Então eu já usava aparelho. Eu acho né? que deveria ter um e feijão. E alguém avisou, tem uma folhinha aí no seu dente. Nossa, mas cantando com uma folhinha, muito legal. Não, ainda não tinha começado a cantar. Mas me avisaram, né? Que pena que você não pagou esse mico. Não paguei. A minha próxima pergunta é: qual foi a entrevista mais assim que você se sentiu constrangida, constrangedor? Ou mais difícil, assim, mais complicado de fazer? Foi mais complicado. Gente, você falou que uma vez você fez uma entrevista para uma pessoa e você teve que esperar até 1h da manhã. Ah, tá. Foi cansativo. Geralmente quando a gente vai fazer alguma entrevista a artistas nacionais, alguma pessoa assim de renome nacional, né? Tipo eu sei. Tá. A gente fica um pouquinho de friozinho na barriga, né? E eu me senti muito constrangida porque o cara, uma das pessoas que eu fui entrevistar, essa pessoa é muito solta, é muito pra cima e é tipo aquela pessoa muito crítica, né? Então eu fui pega assim em cima da hora. Vai lá, vai ter um evento lá de empresários, vai entrevistar o fulano. Aí eu tive que ir sem estudar, sem um planejamento muito adiantado, né? Mas aconteceu, né? Eu tive que superar isso daí. Você sabe que tá aqui é bem melhor que tá aí? Eu me sinto bem mais solta. Eu acho que eu vou querer ser repórter. Acabou com esse programa Nilce Gouveia, agora é Josi Gouveia. Então, essas eram as perguntas. Eu poderia perguntar muita coisa, mas eu vou te poupar. Porque você não vai gostar das próximas perguntas. Não, pode ficar à vontade. Posso perguntar? Se quiser, né? Tá, qual o apelido carinhoso que você dá pro seu esposo? Meu esposo? Você chama ele assim, tipo, só vocês dois? Você sabe qual é o meu? Já que você não falou, eu vou falar. O meu é coração. Qual é coração? Coração! Não é bem um apelido, Ele né? respondeu. É uma, como é? Não tem aquela vozinha de bebê? Ah, você faz vozinha de bebê. Então, acabamos aqui a nossa entrevista com a digníssima Nilce Gouveia. Não tão mais importante do que eu, Josi Vasconcelos. Sim. Brincadeira. E foi muito bom estar com vocês aqui na minha casa. É uma pena mesmo que tá acabando os dias de vocês aqui, né? Eu pensei que vocês só iam passar 2 dias, já estão lá 1 mês. É um prazer ter vocês aqui, um prazer, né, fazer essa entrevista no seu canal, que agora é meu. E, gente, com licença, não vá não, sabe por quê? Eu vou cobrar dela. Ela criou aí um conceito de josismo e a gente não vai sair daqui sem ela colocar esse conceito, principalmente para você que é mulher. E agora eu vou falar você tá me entrevistando de novo? Faltou josismo. Isso é josismo. Então, josismo na verdade é uma coisa que todo mundo tem e eu descobri. Então, como eu descobri, levou o meu nome, como aquele cientista que descobre alguma coisa, dá o nome, né, do cientista. Então, como eu descobri o que é josismo, então Paulo Tavares que batizou josismo e disse que ia colocar no DSM-6. Então, não sei, né? Vamos esperar. Josismo é aquela coisa que, tipo, você foi ontem pra outra igreja, passando com outras pessoas, e eu falei assim, vai, faz a camisa, coloca amigos do fulano, vai, fica com teus amigos, né? Deixou a gente, a nossa pessoa importante foi passar em outra igreja. Isso não se faz, está hospedado na minha casa, poderia mandar embora e ficar na casa desse amigo que ela foi, né? Vai ficar na casa dele. Mas tudo bem, eu perdoei. Isso é josismo. Gente, é assim mesmo, super valeu, viu, de você ter ficado até agora. Mas isso é tudo brincadeira e ela é assim mesmo, gente. Eu tô me divertindo demais com o pastor Ayrton, aquela risada que eu vou colocar pra você conferir agora. Eu nunca vi, gente, uma risada como essa. Quando eu começo. Ok. Eu falei. Ok. E até trocou de cor.
Ok, essa eu não esperava. Ai. 3 dias depois. E ele não veio aqui, não quis aparecer pra mim. Mas eu Não quero veio. as crianças aqui. Um As já é crianças, ele não quer adolescente. ser criança. Só pra vir aqui Vem aqui rapidinho. com essa roupa do Flamengo, menina. Vem cá. Cadê o Davi? Não precisa, mostra daqui, ó. Ei, dá um tchau Ei, aí. dá um tchau, dá um tchau. Aí. Davi, o Toca Igor. teclado, né, Josi? Deixa o Vitor aparecer um pouco. Maravilhosamente Ei, Vitor. bem. E música clássica, gente. O Arthur. Admirável. Olha, Aí, digníssimo. Vem aqui, vem digníssimo. vem dar um beijinho, querido. Finge que você é super legal. Aí, galera, ó, confira o pastor Ayrton Williams, certo? Vou tá deixar pra você o link da CEPI. Ai, ele me furou no brinco, tudo bem. É isso aí, galera. Super valeu. Não esqueça de se inscrever no meu canal e acompanhe lá também o canal da CEBI, da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares CEBI.